Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vocês já me conhecem, né? Sou a Ítala, professora de língua portuguesa de vocês. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria saber uma coisa de vocês. Como que vocês estão se organizando nessa nova rotina? Estão conseguindo assistir todas as aulas, todas as videoaulas? Estão conseguindo fazer todas as atividades postadas por todos nós, professores, né? Porque qualquer dúvida, vocês podem estar falando com a gente, né? Que estamos total disposição para vocês. E então, hoje não vou pedir para vocês abrir o livro de atividades ou módulo em tal página, porque hoje nós vamos dar início ao volume 2, né? Ao módulo 2. E por conta da pandemia, o caminhão não chegou não a tempo, né? Então a gente vai estudando assim. Vocês vão prestar atenção, assistir as videoaulas, anotar tudo direitinho. E as atividades vamos estar enviando para vocês em PDF, certo? Então, hoje nós vamos ver histórias em quadrinhos, né? Módulo volume 2. E o objetivo dessas aulas é reconhecer e analisar a função e os elementos característicos dos quadrinhos, compreender os efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos da linguagem verbal e da não verbal. Vamos produzir tirinhas utilizando recursos característicos da linguagem visual dos quadrinhos, produzir depoimentos pessoal, reconhecer a função dos determinantes do sintagma nominal, analisar a função, a classificação e as flexões de artigos, adjetivos e numerais. Só que na aula de hoje, nos assuntos que vamos falar hoje, histórias em quadrinhos, conhecidas também como HQS, ponto de vista do narrador ou foco narrativo, enredo e elementos da narrativa. Vamos começar com histórias em quadrinhos, né? Quadrinhos. No Brasil, as revistas de histórias em quadrinhos também são chamadas de gibis. A razão desse nome foi o surgimento em 1939 de uma revista em quadrinhos chamada gibi, palavra que significa moleque. Ela se tornou tão popular que acabou emprestando seu nome a todas as revistas de histórias em quadrinhos que surgiram depois. Além da palavra gibi, existe também o termo gibiteca, né? Como eu já sabia que vocês iriam querer saber o significado de gibiteca, então gibiteca é a seção ou coleção de gibis em uma biblioteca, né? Você vai na biblioteca e tem uma seção lá, né? Uma seção só de coleções de gibis. E agora vamos dar início ao ponto de vista do narrador ou o foco narrativo. A narração em terceira pessoa é aquela que o narrador é observador, ou seja, não participa dos fatos narrados. E temos também a narração em primeira pessoa é aquela em que o narrador participa da história, ou seja, é um dos personagens. E logo a seguir temos o enredo, né? Enredo é um texto narrativo, ocorrem mudanças com os personagens, as quais ficam evidentes nas ações deles, em que uma é causa e consequência da outra.
As partes que compõem o enredo são apresentação ou situação inicial, conflito, clímax e desfecho da história. Então, apresentação ou situação inicial é a apresentação, né? Quando entra ali os personagens e se apresentam a vocês, né? O conflito é elemento complicado que perturba a harmonia da situação inicial, né? O clímax é o momento de maior tensão da história, ou o momento que ou seja, é o momento em que a história começa a ficar boa, começa a ficar interessante. E o desfecho da história é o momento quando se decide um caso no conflito. Temos agora o processo das HQS. Então, o processo histórico das HQS, que é o processo histórico das histórias em quadrinhos, né? Narrar histórias por meio de uma sequência de desenho é uma prática bem antiga. Egípcios e gregos, por exemplo, faziam isso muito bem, né? Vocês vão saber quem é esse rapazinho aí. No entanto, a forma das HQS que conhecemos hoje foi criado por um americano chamado Richard, que a partir de 1895 publicou em alguns jornais de Nova York as histórias de um personagem fixo, o Yellow Kids, Menino Amarelo, esse aí que vocês estão vendo na imagem. Com uma grande novidade, os balões de texto, né? A ideia de unir imagem e texto evoluiu e hoje as HQS são muito sofisticadas e têm um público fiel. Tanto isso é verdade que em 2014, a revista, com a primeira aparição do Super-Homem, publicada em 1938, foi vendida em um leilão por 3,2 milhões de dólares. É muita grana, né? No Brasil, o nome mais conhecido quando se fala em histórias em quadrinhos é Maurício de Souza. Quem aí, né? Não sabe quem é Maurício de Souza? Quem aí não já leu uma revista de Maurício de Souza? Seus primeiros personagens foram Bidu e Franjinha, apresentados em tirinhas públicas em jornais em 1959. Depois vieram Mônica, inspirada na filha do desenhista, Cebolinha e toda a turma. Hoje, os gibis podem ser encontrados em cerca de 40 países, sem contar os filmes que também fazem muito sucesso por aí. Então, temos também tipos de balões, né? Conheça os tipos de balões que aparecem nas HQS e descubra a função de cada um deles. Observe que para expressar tipos de falas ou estados emocionais dos personagens, o quadrinista se vale também de balões, que representam uma espécie de enotação de fala dos personagens. Então, eu tenho aqui, né? O desenho dos balões é fundamental para complementar a mensagem que você irá passar em cada um dos quadrinhos. Para isso, vários tipos de desenhos existem. Os mais usados são balão de fala, que é esse primeiro aí, né? Você viu meu livro? O balão de grito, não, que é essa coisa assim, ó, estrondando. Balão de pensamento, o balão de ideias, o balão do amor, né, que hoje, como todo mundo espalha o amor, então creio que seja o balão mais usado atualmente. E o balão do cochicho. O balão do cochicho é esse aí que tem os pontinhos, né?
como você vai escrever histórias em quadrinhos e vai cochichar, contar um segredo para alguém, né? E aí, não conte isso para ninguém, tá? Agora, nós vamos para a importância da linguagem não verbal na constituição dos textos, né? Certamente você está bastante habituado a ver essas carinhas aí, em trocas de mensagem, não é mesmo? Pois bem, observe que elas comunicam estados de ânimo, uso da palavra, ou seja, com recurso de imagem, fazem parte traços, cores e formas. Esses recursos são chamados de não verbais, porque não empregam a palavra escrita nem falada. A linguagem não verbal constitui uma parte muito importante da comunicação humana, pois compreende uma grande variedade de outros elementos, né? Então, aí, vamos ver a seguir, né? Veja a seguir um exemplo de como a linguagem não verbal, no caso, com o uso de emojis, pode alterar o sentido do texto, né? Aí temos aí uma conversa de WhatsApp, aí temos a Gisele, né? Provavelmente ela quer dar uma notícia, e aí notícia. Ou usar essa carinha, né? Essa expressão, ou essa aí, né? Que notícia, com coraçãozinho partido. Quando articulada, a linguagem verbal constitui o que se chama de linguagem mista ou multimesiótica, porque congrega vários elementos que constituem sentido do texto. Por exemplo, na modalidade verbal oral-fala, devem ser considerados gestos, expressões, movimentos, entonações, pausas, sotaques e ritmos. Vocês lembram lá no início do ano que eu falei para vocês, né, sobre a linguagem verbal e a não verbal? Que a não verbal é a que não tem texto, que expressamos através de gestos, né, movimentos, cores, sotaques, ritmos, essas coisas, né? E a verbal é a que tem texto, né? Então vamos lá. Quando articulada a modalidade verbal, escrita, fala, por exemplo, devem ser considerados imagens, símbolos, formas, cores, enquadramento e etc. Então, continuando aí, são muitos os textos que circulam socialmente e que congregam essas diferentes modalidades. Para compreendê-lo bem, é necessário analisar a função de cada um dos elementos que os constituem, pois todos têm papel importante da construção de sentido dos textos. Agora, nós vamos para o elemento da narrativa, né? Vocês devem estar se perguntando, por que esse pente, professora? Vamos lá. Para conquistar um leitor ou um espectador, não basta ter uma boa história para contar. É preciso ser um bom contador de história, saber descrever as situações, constituir personagens interessantes, fazer um suspense no desenrolar da trama, localizar a história e os personagens do tempo e no espaço. São elementos fundamentais na construção de uma narrativa. Então, é preciso dominar bem esses elementos e usá-los de forma criativa. Para não esquecer quais são eles, é só se lembrar do pente, né? Que temos aí o P de personagem, E de enredo,
N de narrador, T de tempo, E de espaço. Sem o pente, não é possível sustentar uma história, ainda que se queira fazer uma narrativa bem estranha. É claro que cada história tem suas particularidades. Algumas terão mais diálogo, outras darão mais ênfase ao espaço, outras não terão desfecho bem definido. Enfim, até o silêncio dos personagens, quando bem descrito, pode surgir muitas coisas, não é mesmo? Então, né? Hora de fazer atividade. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. E devido à nossa situação, né, de pandemia, como eu falei no início do vídeo, os módulos do volume 2 estão em atraso. E, portanto, as nossas atividades vão ser feitas em arquivos de PDF. Eu vou estar mandando para vocês as atividades, vocês vão estar respondendo e enviando de volta para mim, assim como é feito com os livros, do mesmo jeito. Então é isso, beijos, até a próxima!